Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no segundo trimestre de 2016 com o tema O Evangelho de Mateus. E vamos lá, que dia é hoje? Calendário Ambulante informa, hoje é quinta-feira, 31 de março. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Os dois primeiros capítulos de Mateus relatam o nascimento de Jesus numa noite fria e úmida. Provavelmente não tenha sido em 25 de dezembro, com base na escala de serviço do sacerdote Zacarias no templo. Os eruditos sugerem que Jesus tenha nascido provavelmente no outono, quando as ovelhas ainda estavam nos campos, talvez no final de setembro ou em outubro. É uma grande ironia que alguns dos primeiros a procurar e adorar o Messias judaico foram gentios, enquanto a maioria do próprio povo de Jesus é um meio judeu paranoico, o rei Herodes. Achava que sabia que tipo de Messias esperar, havia nesses viajantes vindos do Oriente a mente e o coração abertos. Os magos, ou sábios, eram respeitados filósofos da Pérsia, que devotavam a vida a procurar a verdade, de onde quer que ela viesse. Não é de admirar, então, que estivessem adorando aquele que era a verdade. Embora o contexto seja diferente. Vemos aqui um exemplo da veracidade das palavras faladas séculos antes. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, como está em Jeremias 29:13. Agora vamos ler Mateus, capítulo 2, dos versos 1 até o 14, e vamos ver que contraste é visto entre a atitude desses sábios e a do rei Herodes. Mateus 2, de 1 a 14. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que viram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertências prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Ok, o contraste entre as atitudes, vamos, assim, por enquanto, abstrair um pouco a ideia de que o anjo falou que Herodes estava com a intenção de matá-lo, ok? Vamos realmente analisar a intenção do que Herodes falou. Então, Herodes de cara, quando chega ali, os magos que estudaram, que queriam saber onde estava o rei nascido dos judeus, certo? Eles falavam assim, olha, nós sabemos, nós queremos saber onde ele está.
porque a gente já está seguindo o caminho, a gente sabe que a profecia vai se cumprir. E a gente tinha visto a estrela. E aí chega ali para falar, obviamente, com o representante. Eles foram fazer uma parte política, na verdade. Eles eram estrangeiros, estavam vindo falar com o representante político. Por isso era uma questão de proforma. Eles já basicamente sabiam onde eles deveriam ir e o caminho a ser seguido. Só que aí chega ali, o rei é pego o quê? De surpresa. Herodes é pego totalmente de surpresa. Ele fala assim, o quê? Como assim? Aí alguém lá, um dos escribas, chega e fala, olha, cita a passagem, e aí ele lê, olha, então me fala depois se eu posso ir adorá-lo. Quer dizer, se a gente ignorar só o fato de que, na verdade, a intenção dele era dar um fim essa criança que tiraria, teoricamente, o poder dele, né? O poder político dele, de acordo com o que ele imaginava, você vê ali que ele era um cara despreparado, ele era um judeu, e os próprios judeus ninguém estava nem aí para a profecia que ia se cumprir. Eles sabiam das letras, sabiam da escritura, mas se não fosse os 3 magos chegarem preparados, estudando e esperando a profecia se cumprir, não ia nada se cumprir de verdade em relação aos judeus. Ia cumprir o nascimento da criança, mas os judeus não iam nem se tocar disso. Então esses pagãos caíram de joelhos e adoraram a Jesus em contraste com o rei da nação que em vez disso procurava matá-lo. Essa história deve servir como poderoso lembrete de que pertencer a uma igreja não é garantia de estar num relacionamento correto com Deus. Deve também ser um lembrete de que é muito importante uma correta compreensão da verdade. Se Herodes e os sacerdotes tivessem compreendido as profecias referentes ao Messias, ele saberia que Jesus não era o tipo de ameaça que ele devesse temer. Teria entendido que esse rei dos judeus não era alguém com quem precisava se preocupar, pelo menos em termos de resguardar o seu próprio poder político imediato. Bem, pessoal, falamos hoje do nascimento, falamos de genealogia, agora chegamos até o nascimento de Jesus, estamos quase terminando essa semana. E não se esqueça, ano bíblico, 1 Samuel, capítulo 28 até o capítulo 31, ok? 1 Samuel 28 a 31. Finalizamos o livro de 1 Samuel. Então, gente, uma boa quinta-feira para vocês. Um bom resto de tarde, não sei que hora você está escutando o programa, nem se é na própria quinta-feira que você está escutando, mas um grande abraço e até amanhã. Os Lesas dessa semana foram gravados com participação de narração, Sônia Ferreira, Bruno Silva e Ronaldo Salles. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.